Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Declare o Senhor nessa noite. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a ele, declare. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, que cada um que está neste momento agora orando com nós, que cada um que está neste momento agora na presença do Senhor, que cada um que está neste momento agora falando com o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Amém. Abençoa cada um desses, Pai, que tem clamado a Ti, abençoa cada um desses que tem buscado ao Senhor, nos abençoa, Pai, porque precisamos das Tuas bênçãos. Meu Deus, muito obrigado por esta noite, que desde já o Senhor já possa ir tocando em cada coração, que desde já o Senhor possa ir já ajudando cada pessoa que está aqui, ajudando cada vida, cada pessoa que já está aqui, cada pessoa que ainda vai entrar, que o Senhor, nessa live, que o Senhor possa estar ajudando, que o Senhor possa estar abençoando. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, povo de Deus, muito boa noite, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia aí, a abrir comigo lá em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículo 1 e 2 apenas. Neemias fica lá perto de Crônicas, aí de repente você fala, mas eu não sei aonde fica Crônicas. Fica lá perto de 1 Reis, 2 Reis, porque não é um livro que as pessoas acostumam estar lendo sempre. Perto de Esté, perto de Jó, naquele meio mais ou menos ali. Então, se você tem uma Bíblia aí, abre comigo Neemias capítulo 13. Amém? Tá aqui com a gente a irmã Luciane, a Irani Lopes, tá aqui com a gente também a Leide Jambre, tá aqui com a gente também
Deixa eu ver quem mais tem aqui. Tem algumas pessoas aqui que eu não tô conseguindo ver o nome. Mas tem algumas pessoas como a gente aqui. Pra mim travou aqui os comentários. Mas você já achou? Então, não sei se você achou, mas se você não achou, me acompanha aqui. Diz assim. Naquele dia, Neemias capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés... Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Vou repetir essa parte B aqui. Mas o Senhor nosso Deus converteu a maldição em bênção. Gente, nossa, eu quero hoje. Hoje vai ser muito legal, porque essa palavra de hoje é uma palavra assim que realmente vai te fortalecer. Ultimamente eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim: eu tinha feito plano para esse ano comprar isso, para esse ano comprar aquilo, eu tinha feito plano para esse ano mudar de emprego, eu tinha feito plano para esse ano fazer um concurso, eu tinha feito plano para esse ano fazer tantas coisas, gente com plano para casar, gente com plano para fazer concurso, gente com plano para mudar de emprego, gente com plano para abrir empresa, gente com muitos planos. E aí eu tenho ouvido também algumas pessoas dizer assim: eu queria fazer aquele concurso, mas tudo deu errado. Eu queria fazer aquela prova, mas tudo deu errado. Eu queria fazer, mudar daquele emprego, mas tudo deu errado. E a pergunta que eu lanço aqui é o seguinte: o que fazer quando tudo der errado? O que fazer quando tudo der errado? Como fazer quando tudo der errado? Qual a sua atitude? O que você vai fazer quando tudo der errado? E quando tudo der errado, o que você vai fazer? Então, assim, antes de prosseguir, eu quero contar uma história rapidamente e assim, fica comigo aqui que vai ser bem rápida a história. Talvez alguns já até conheçam a história, que faz parte disso que a gente leu aqui. O povo de Israel, ele sai do Egito e por onde eles passavam, eles iam destruindo todo mundo que eles encontravam pelo caminho, os inimigos, eles iam destruindo aquela galera toda. E assim, eles chegaram em um determinado lugar, que era o povo de Moab, os moabitas, né? Eles chegaram em um determinado lugar e aquele rei daquele lugar ali, que era esqueci o nome do rei agora, que era Balac. Esse rei, ele ficou com muito medo. Lembrei agora o nome do rei, Balac. Esse rei, ele ficou com muito medo. E aí, o que ele fez? Ele foi e mandou alguns dos seus servos, alguns dos seus oficiais, ir até Balaão, que era um profeta, e chegar lá, falar com Balaão para vir para amaldiçoar o povo de Israel. E assim, é interessante que Balaão, ele vai falar com o Senhor tal, e tem um momento que o Senhor fala para Balaão o seguinte, que não era para Balaão mexer com isso, não era para ele amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era um povo abençoado. Era um povo abençoado e não podia amaldiçoar aquele povo. Mas enfim, a história é um pouco longa, mas dá continuidade. E aí chega um momento que Balaão acaba vindo para amaldiçoar aquele povo. E Balaão vem numa jumenta. Essa história é aquela história que a jumenta fala, gente. Não sei. É uma história conhecida por alguns pelo fato da jumenta falar. Essa é a história que a jumenta fala. E assim, eu não sei você, eu acredito que você não deve ter uma jumenta de estimação, né? Mas assim, uma jumenta assim em casa, tal, acredito, um jumento. Acredito que você não deve ter um jumento em casa. Aí alguém fala: e o meu marido? Não, o marido não vale. Eu já vi alguns falar assim: o jumento do meu marido. Não, isso não vale não. Mas enfim, você não deve ter um jumento em casa, uma jumenta, mas provavelmente você deve ter um cachorro, você deve ter um gato. Papagaio não vale, porque papagaio já fala. Mas imagine você ter um cachorro em casa e de repente você pegar um chinelo, uma sandália, sei lá como você fala, e ir lá e dar uma chinelada no cachorro e o cachorro falar assim: ô rapaz, que é isso? Por que você tá me batendo? O que eu tô te fazendo? Ou um gato olhar pra você assim: o que eu te fiz? Por que você tá me batendo? Gente, eu acredito que você esquecia a quarentena, você saía gritando na rua e correndo desesperado.
desesperado. Agora você imagina, o Balaão, ele tava vindo, montado na jumenta, para amaldiçoar esse povo. Eu tô resumindo bem a história. Ele tava vindo para amaldiçoar o povo. E aí, diante da jumenta, eu fico um anjo lá parado. Então a jumenta vai e desvia. Por 3 vezes a jumenta desviou e Balaão começou a bater na jumenta. Chegou um momento que a jumenta deitou. Gente, eu não sei você, mas eu já trabalhei com o tal do jumento. E o tal do jumento é um bicho assim problemático, sabe? Não tem aquelas pessoas problemáticas? Então, o jumento é igualzinho. O jumento, ele é muito problemático. Quando ele não tá afim de trabalhar, ele deita. Quando ele não tá afim que você monta nele, ele te derruba. E assim, eu já sofri muito com o jumento. Na roça trabalhava com isso, era comum. E assim, eu sei como que é o tal do jumento. O jumento, ele é um bicho assim, perturbado. E assim, só que a jumenta do Balaão era um pouco diferente, porque ela nunca tinha dado esses problemas pra ele. Ela nunca tinha dado nenhum problema pra ele. E aí, de repente, quando ela deita e ele bate nela, ela fala assim, mas Deide, eu sou sua jumenta preferida. Tô brincando, ela não fala sou sua jumenta preferida, não. Mas assim, eu leio assim como... Gente, nessa hora começa o papo de jumento, porque 2 jumentos agora começam a conversar, né? A jumenta e pra mim o Balaão. Porque imagina você passar na rua, você vê um camarada conversando com um cavalo, com um jumento. Não é muito estranho? Assustador. Então, aí tava Balaão conversando com a jumenta. Aí a jumenta, mas esse tempo todo que eu ando com você, eu nunca fiz isso. Aí é verdade, você nunca fez. Aí naquele momento, o Senhor abre os olhos de Balaão. E aí Balaão continua tal. E chega lá, em vez de Balaão amaldiçoar, aqui eu estou fechando o resumo da história, em vez de Balaão amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa o povo de Israel. Em vez de Balaão amaldiçoar o povo, ele profetiza bênçãos sobre a vida do povo. E aí o que acontece? Aquele povo é abençoado em vez de ser amaldiçoado. Aí quando chega em Números aqui, em Neemias, na parte B do capítulo 13 de Neemias, versículo 2, a parte B fala assim, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então o que acontece? Aquele povo ia ser amaldiçoado, mas o que Deus fez? Ele pegou toda aquela maldição que ia acontecer na vida do povo, transformou aquela maldição em bênção. Então eu trago essa palavra hoje, essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor está usando a minha vida para trazer essa palavra para você, que aquilo que deu errado, o que você pensa que estava dando errado, vai converter no certo. Aquilo que você pensa que estava dando errado, vai converter em bênção. Sabe por quê? Porque foi o que aconteceu com esse povo aqui. Porque aquela cidade ali onde Balaque era o rei, era para eles dar pão para o povo de Israel, era para eles dar água para o povo de Israel, era para eles dar mantimento para o povo de Israel, e eles não deram. Então meio que foi uma maldição, meio que tipo, tem gente que fala assim, minha vida parece que tá uma maldição, que tudo tá dando errado. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, mas quem é abençoado por Deus, a Bíblia falou ali com aquele povo, quando Deus fala para Balaão, que não era para ele amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era povo de Deus e era um povo abençoado. Então você que é povo de Deus, quando você é abençoado por Deus, em vez de ter maldição na sua vida, não vai ter maldição. Essa maldição vai transformar em bênção. Então para muita gente que está dizendo assim, tudo tá dando errado. Gente, não é que tá dando errado. Isso vai ser transformado em bênção. Entenda isso, não vai dar errado, isso vai ser transformado em bênção. Aquilo que era para dar errado vai ser transformado em bênção. Se assim você é povo de Deus, se você é povo de Deus, não tem como dar errado, vai ser transformado em bênção. É o que a Bíblia diz aqui, Deus converteu a maldição em bênção. Então coloca isso na sua cabeça, se de repente você planejou algo, se de repente você pensou em fazer algo, se de repente você tinha algo planejado e isso não saiu da forma que você pensou, não se preocupe, isso vai se transformar em bênção. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? Aquilo que coopera para o bem. De repente alguma coisa que estava dando errado, aquilo vai ser transformado em bênção e vai cooperar para o seu bem. Eu vi um camarada dizendo esses dias que há um tempo atrás, já faz um tempo na verdade que ele falou isso, e ele falou o seguinte, que ele uma vez foi dar uma palestra
e ele viajou assim 500 quilômetros para dar essa palestra. E para quem não tem noção de quilômetro e sabe aonde fica a serra aqui no Espírito Santo, a maioria mora aqui, né? Que está acompanhando. Daqui em São Mateus dá mais ou menos uns 200 quilômetros. Então você ir e voltar, ir em São Mateus e voltar, vai dar em média uns 400 quilômetros. Talvez menos um pouquinho. Então, 500 quilômetros é mais do que você ir em São Mateus e voltar. E esse camarada falou que ele viajou 500 quilômetros para dar uma palestra. E quando ele chegou lá, não tinha ninguém. Ninguém foi na palestra dele. E aí quando ele voltou, na época ele era bem jovem, ele falou, o pai dele perguntou assim, como foi a palestra? Aí ele falou assim, foi muito bom, porque ninguém reclamou. Só que ele não falou com o pai dele que não foi ninguém. Aí, um tempo depois, o pai dele ficou sabendo que não tinha ido ninguém, aí o pai dele falou com ele assim, nossa, deu os parabéns para ele por ele ter ressignificado aquela situação, em vez de ficar reclamando, ele achou uma forma de ressignificar aquilo. E hoje, aonde ele vai, né, as palestras dele lota, aonde ele vai, os auditórios lota para assisti-lo. E ele chegou e ele conta isso nas palestras dele, inclusive ele contou isso no livro dele. E assim, ele conta isso, e que ele foi dar essa palestra naquela época e não foi ninguém, e isso acaba inspirando muitas pessoas, porque às vezes você vai começar alguma coisa e no início é difícil, às vezes você está passando por alguma dificuldade e talvez ninguém te ajuda, às vezes você está passando por alguma situação e você se sente só, mas ele conta isso, aquela história dele, e aquilo inspira muitas pessoas. E aquilo ficou para a história. E hoje, aquilo que no passado foi como maldição, ou seja, como se não fosse ninguém na palestra dele, hoje se transformou em bênção. Porque nas palestras dele, ele acaba dando muita palestra e contando exatamente essa história que aconteceu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a situação que hoje, de repente, você fala assim, deu errado, lá no futuro, você vai contar isso como bênção. Lá no futuro, isso vai ser transformado em bênção, e lá no futuro você vai contar isso como vitória. Isso vai ficar na sua história. Eu falo isso para a Núbia direto, que as coisas que acontecem nas nossas vidas é para ficar na história, porque um homem, uma mulher sem história, não tem nada para contar. Quando você, para quem tem mais idade, sabe disso, quando você vai ficando mais velho, o que você quer contar? É história. Quando eu vou visitar meu avô, eu fico conversando com ele, o que ele fica contando? As histórias. Quando ele era jovem, meu avô tem 75 anos, fez agora, 18 de abril, 75 anos. Tá muito bem, tá muito forte, tá muito bem, bonito, assim, igual o Neto. Tá muito forte. E assim, o que ele conta? As histórias dele, as coisas que ele viveu, tal. E se ele não tivesse nenhuma história marcante, não ia fazer nenhum sentido. Aí de repente tem gente que fala assim, então eu tenho que pender para as coisas acontecer errado para me contar essas coisas. Não, naturalmente alguma coisa já vai dar errado. É normal, naturalmente você vai buscar fazer alguma coisa, de início não vai dar certo, aí depois você vai buscar de novo para dar certo, aí Deus pega tudo isso, toda essa história, toda essa situação e converte em bênção em seu favor. Então é sobre isso que a palavra quer dizer hoje. Então, de repente você chegou em uma situação que tudo deu errado, aí o que fazer? O que fazer é você pegar, ressignificar outra situação, em vez de você ficar murmurando e chorando por causa disso. Entenda que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Eu não vou nem te dar um passo a passo que você vai fazer, porque isso é relativo a cada pessoa, depende de cada pessoa. Cada pessoa está vivendo uma história, então não dá para dar um passo a passo generalizado aqui, porque cada um está vivendo uma história. Mas independente disso, de uma forma geral, todo mundo que está aqui ouvindo, que está vivendo uma situação, que planejou alguma coisa e não deu certo, entenda, se você é povo de Deus, assim como a Bíblia diz, se você é povo de Deus, aquilo que era maldição se transformará em bênção. E isso é o que eu creio. Isso é o que nós precisamos crer, que aquilo que era para ser maldição, Deus vai transformar em bênção nas nossas vidas. E pode ter certeza que tudo isso que você está vivendo vai ficar para a história.
Tudo isso que você está vivendo vai encaixar na história da sua vida, e lá na frente você vai contar e o nome de Deus vai ser glorificado. Lá na frente você vai contar, quando você estiver lá, não sei, para quem não tem neto, né, para quem não tem filho, ou para quem, para quem tem filho, já vai contar para os netos, de repente para quem não tem filho vai contar para os filhos, ou então para quem já tem neto vai contar para os bisnetos, aí você vai falar assim, em 2020 veio uma pandemia. De repente tem gente que nem é casado ainda, tá querendo casar esse ano, vai falar assim, 2020 veio uma pandemia e eu não consegui casar. Mas aí, 2021, aí veio, aí vai contar a história, eu casei, aí enfim, veio os filhos, veio os netos, aí você vai contar a história e vai falar, e Deus fez uma grande obra na minha vida, aquela coisa toda, e aí o nome de Deus vai ser glorificado. Mas você só precisa enxergar o lado bom das coisas, enxerga que aquilo que era para ser maldição, Deus transformou, Deus converteu. É como se você estivesse indo assim, e as coisas estivessem dando errado, e Deus pegasse e virasse, desse uns 180 graus assim, e virasse ao contrário, e virasse tudo bênção na sua vida. É o que nós precisamos crer, é a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então que isso fique para a história na sua vida. Deixa eu só ver aqui que tem algumas pessoas pedindo oração. Tá aqui com nós, né, a irmã Luciane. A irmã Luciane tá dizendo que tá com muita saudade. Nós também estamos com muita saudade. Tá aqui a Irani também, né, lá de Portugal. Tá a Leite, tá Daniel, meu mano, meu irmão. A paz do Senhor, boa noite aí. Daniel, esse é meu mano de sangue. Tá o nosso pastor Álvaro aí, a pastora Claudineia. Tá aqui Nube. Quem é essa Nube? É minha filha. Tá, Luana Oliveira. Foi minha vizinha por muitos anos. Sua vizinha? Aí, Nube, Lidona, tá. Saudades. Tá aqui com a gente também a Thelma, a irmã Luciane pedindo oração. Deixa eu ver aqui. Pastor, peço oração pela vida do bispo Paulo Machado e toda a família, pois a esposa dele faleceu. Irmã, a Nube comentou comigo hoje que ela viu. E assim, nós vamos orar assim para que Deus conforte a família e conforte o coração dele. Mas como um homem de Deus que eu acredito que ele é, e ela também como uma mulher de Deus, eu acredito que neste momento a tristeza fica pelo fato dela ter ido, mas da presença da pessoa, mas certamente ele sabe neste momento, pela fé, aonde ela está, né? Que ela está com o Senhor, porque ela confessou essa fé, ela vivia essa fé em Cristo Jesus, então certamente ela está com o Senhor, certamente o Senhor a recolheu. E assim, como eu falei esses tempos atrás, o Senhor não mata ninguém, o Senhor simplesmente pega de volta, porque quem mata é o ser humano, né? O ser humano que vai lá e tira a vida de alguém, o Senhor nunca tira, ele pega de volta, porque ele que deu a vida e ele que tira. E a gente não está muito acostumado com essas coisas, né? Porque quando alguém vai, a gente não está muito... É algo que vai acontecer com todo mundo, mas a gente não está acostumado. Mas enfim, resumindo aqui, certamente nós vamos orar para que Deus conforte o coração dele por perder a presença da pessoa física ali naquele momento, mas certamente como homem de Deus, ele tem consciência absoluta disso que eu estou falando, tá bom? Então nós vamos orar aqui, eu vou orar por cada um que está aqui, abraço para todo mundo. Para quem eu não falei o nome, não deu para falar o nome de todo mundo, né? Tem algumas pessoas que eu não estou conseguindo ver o nome aqui também, mas que Deus abençoe a vida de todo mundo e pode ter certeza, fica com essa palavra no seu coração, que aquilo que estava dando errado e aquilo que você acha, que você pensa que está dando errado, Deus vai converter isso em bênção na sua vida. Guarda isso no seu coração, viva isso, ata isso no seu coração e não desapegue disso, porque senão você vai ficar pensando que as coisas estão dando errado e que Deus não está aí com você. Não, Deus está com você e aquilo que era para dar errado e que talvez até esteja dando errado, Deus vai fazer uma conversão, vai converter isso em bênção na sua vida e você depois vai contar isso para glorificar o nome dele em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos estar orando agora em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está ouvindo esta live, por cada pessoa que está aqui acompanhando, cada pessoa, Pai, que está crendo no coração agora que
o Senhor transformará, Pai, as possíveis maldições em bênção. Aquilo que estava dando errado, Pai, aquilo que a princípio estava dando errado, o Senhor vai converter em bênção. Aquilo que parecia que era maldição, estava dando errado, o Senhor vai converter em bênção nas nossas vidas. Cremos nisso, Pai, por isso que nós estamos pregando, tanto creio nisso que estou pregando. Meu Deus, que o Senhor possa confortar a família do nosso irmão, que o Senhor possa confortar a família do nosso irmão Bispo Paulo, que a esposa dele hoje, ou foi ontem, não sei, foi para a glória. Mas que o Senhor possa confortar o coração dele, Pai, que ele possa ficar em paz. Como um homem de Deus que ele é, eu acredito que ele tem essa consciência, sabe que o Senhor a recolheu. Mas sabemos, Pai, que fica aquela saudade, sabemos que fica naquele momento ali a perda da presença. Mas eu peço ao Senhor, conforta ele, conforta a família, conforta aqueles que de repente não entenderam ainda que o Senhor vai recolher as pessoas, conforta aquele que não entendeu que essa pessoa da família que não entendeu ainda que de repente, Pai, achando que o Senhor matou e o Senhor não mata as pessoas, o Senhor recolhe. Então, Pai, nós oramos aqui, a igreja está orando neste momento para que o Senhor possa confortar a vida dele, possa confortar a família dele em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro também pela vida de cada um que está aqui, Pai. Cada um que de repente pediu oração aqui, eu não vi. Cada um que está buscando ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor o abençoe. Meu Deus, muito obrigado por esta noite. Sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, então é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Nós vamos ficando por aqui. E muito em breve estaremos reunidos junto novamente para orar junto, para rir junto, para nos divertirmos junto, para clamar no Senhor junto, comer aquela pizza que vocês vão pagar para mim. Amém? Eu também vou pagar para vocês. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então fica assim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau.